a acontecer. São 15 horas mais 9 minutos, professor. Já está. O deputado federal Cabo Gilberto já está conosco. Deputado, nos escuta? A cidade que Sinop valeu. Cabo Gilberto, seja bem-vindo ao programa Boca Quente Parte 2. Satisfação recebê-lo aqui no nosso programa. E aí eu já deixo aqui a postos da bancada, professor Jarismar, para que façam a primeira pergunta aqui ao deputado federal Cabo Gilberto Silva, já conosco. Boa tarde, deputado. Uma das lutas do senhor, inclusive grande, era com relação à anistia, primeiro, depois aquela PEC que se tornou PEC da blindagem. O senhor ainda tem o mesmo pensamento, deputado? Comandante, cortou a ligação que uma pessoa que ligou, o senhor falou da PEC da blindagem, qual o pensamento do rei? Só diz a pergunta. É o seguinte, duas bandeiras que o senhor defendeu bem, defendeu a questão da anistia, ainda defende, e a PEC da blindagem. A sua opinião continua a mesma em relação a esses dois temas do Congresso Nacional? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, PEC da blindagem, é PEC das prerrogativas. Vivemos hoje em uma ditadura da toga, legalizada pela Suprema Corte, que rasga a Constituição, de respeito ao processo legal, de respeito ao Estado de Direito, de respeito ao nosso Código Penal, de respeito à nossa Constituição. Está lá de forma muito clara no artigo 102 da Carta Magna, que a missão do Congresso, do STF, é ser o guardião da Carta Magna, não de rasgá-la. Então, a PEC das prerrogativas, eu defendo e continuo apelando ao presidente do Congresso para que possamos aprovar mecanismo para que os parlamentares possam defender o voto popular do povo brasileiro. Se não, vejamos, questão do IOF. IOF, independentemente do que o governo defende, todo cidadão deve pagar essa conta. Nós derrubamos através de um PDL. O governo Lula disse que se eu não recorrer ao STF, eu não governo. Recorreu ao STF. O ministro, uma canetada só, fechou o parlamento. Outro assunto. Questão do presidente de partido. Quando o presidente do partido União Brasil, do PSD, disse que era a favor da anistia, no outro dia ele estava nos pés da Suprema Corte, de uma forma pressionada, de dizer, olha, você está aqui no cabresto. Outro ponto, questão das drogas. O Senado Federal aprovou da lei antidrogas, que foi aprovada lá em 2006 pelo governo Lula 1, que de lá para cá só fez piorar a situação do consumo, tráfico de droga no Brasil, número de índices. Aí o Congresso Nacional aprovou em primeiro turno, segundo turno. Lá no Senado Federal, foi para a Câmara. E daí o que foi que o STF fez? Além de permitir o consumo de 40 gramas, descriminalizou totalmente. Ou seja, a Suprema Corte hoje é um superpoder da República que está fechando os demais. Então, para termos uma questão ética, precisamos ter prerrogativas aprovadas para que os deputados e senadores possam defender o voto popular sem sofrer represálias que estão sofrendo nos últimos anos. Deputado, o senhor foi recentemente intimado por parte da Polícia Federal de um inquérito que foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor e também os outros deputados ligados ao PL e partidos vinculados à direita reagem a esses inquéritos que foram abertos e que estão sendo conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes? O ministro Alexandre de Moraes é um ditador da fome. Falamos e provamos. Eu pergunto, qual parlamentar da esquerda está sendo investigado? Qual parlamentar da esquerda nos últimos 5 anos que teve a Polícia Federal na sua casa? Zero. Que é uma clara perseguição ao espectro político que defende uma parte da sociedade. Esquerda e direita vai existir sempre no parlamento. O STF não pode ter no seu CPF escolher um lado ou outro. O STF tem que escolher o lado da Constituição, elencado de forma clara e objetiva no artigo 102 da Carta Magna. Eu estou respondendo a vários inquéritos. Eu estou respondendo
Eu estou respondendo a vários inquéritos, todos por falar. Vejam só, eu disse que Lula defendia o aborto. Eu disse que Lula era a favor de ditadores. Quando foi no segundo turno das eleições de 22, estou respondendo um processo do TSE que pode me deixar inelegível. Mas em 2022, quando eu venci as eleições do primeiro turno, eu não tinha tomado posse como deputado federal. Então o processo tem que vir para o TRE da Paraíba, não do TSE. Mas eles fazem isso para perseguir os parlamentares de oposição. Outro inquérito que eu estou respondendo foi porque eu perguntei como o ministro entra no Complexo da Maré sem escolta. Processo. Falei em alto e bom som. Falei alto e bom som. O ministro quer fechar o Congresso Nacional com essas decisões. Outro inquérito. Falei agora que o PT era o partido responsável pelo maior esquema de corrupção da história do Brasil. Outro inquérito. Ou seja, eu estou respondendo vários inquéritos para falar. E onde fica o artigo 73 da Constituição? Para defender o voto do eleitor. Então o Brasil hoje vive uma normalia democrática, numa situação dificílima. Eu espero que o povo brasileiro fique atento ao que está acontecendo para o próximo ano colocarmos mais parlamentares, senadores e deputados federais que possam defender de fato a Constituição Federal e fazer um enfrentamento democrático aos abusos da Suprema Corte. Deputado Cabo Gilberto, boa tarde. Professor Alberto Melo. Boa tarde, comandante. Professor Alberto Melo, eu não sei se o senhor pode dar uma paradinha, porque como o senhor está com o carro em movimento, está cortando muito sua resposta. Aí eu não sei também, porque o senhor pode estar apressado para as suas obrigações, mas se puder eu agradeço. Eu vou adiantando o debate, e o senhor falou aí em ditadura da toga, o senhor falou na questão das prerrogativas, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas eu serei o mais objetivo possível. No direito a gente tem um negócio chamado de antonimia. As antonimias, elas acontecem quando a gente, por exemplo, tem uma distorção em relação à própria norma. Então, por exemplo, quando o senhor disse que a ditadura da toga, aí vai lá para o artigo 53, que fala da imunidade parlamentar, da qual eu acho que já não deveria mais existir, porque o Brasil já não é mais uma ditadura militar, a gente volta pelo próprio Supremo Tribunal Federal, com o ministro Marcos Aurélio, que pacificou esse entendimento no artigo 5º, que é mais importante, que fala do indivíduo, da pessoa, do que falar que aqui cabe calúnia, difamação, injúria. E eu acho que esse tipo de discurso no Congresso é não só perder o tempo, como também perder o tempo do eleitor. Porque a gente tem que entender que a política ela não é feita de inimigos, ela é feita de adversários. Então, assim, eu acho que quando a gente estuda antonimia, isso que o senhor está dizendo de poder falar contra quem quer, o que quer, isso é um crime. Se isso fosse na vida real, fora do Congresso, o senhor responderia isso rapidamente. O Ronaldo Cunha Lima atirou aqui em Buriti, na Paraíba, e não respondeu. Nós não queremos mais casos desse tipo. Se o senhor tem um compromisso, um comportamento ético dentro da política, o senhor não vai responder a nada. Mas calúnia, difamação, etc., isso gerou uma antonimia, isso foi pacificado pelo STF. Mas eu quero somente fazer uma pergunta objetiva, que o senhor é da Segurança Pública. Por que, ao invés de trabalhar anistia, doseometria, trabalhar esses assuntos que o povo não quer, tem aí a PEC da Segurança Pública que está rodando no Congresso há não sei quanto tempo. O senhor que é da área de Segurança Pública, se o senhor estudou o projeto do governo, eu estudei, eu posso debater ou conversar com quem quiser. Por que vocês do PL, o senhor que é do PL, não apoiou e não defendeu esse projeto que é pelo país e não por uma causa que é, de certa forma, salvar Bolsonaro? Olha, veja só, primeiro que o povo quer sim anistia, em várias pesquisas aí, a população brasileira é a favor, até porque o povo brasileiro não gosta de injustiça. Imagine eu falar isso para uma família familiar, um cidadão que pegou 14 anos, ou que pegou 17, ou que pegou 20, ou que pegou 14. Então, há uma ditadura assim da toga, falo e pronto. Agora, cada um pode ter a sua opinião e faz parte, mas a anistia é urgente, porque a população brasileira não gosta de injustiça e essas famílias estão prejudicadas como nunca na história, de forma ditatorial, onde o ministro da Suprema Corte escolheu um lado nas eleições, e foi o lado do governo Lula, escolheu um candidato, ele é a Suprema Corte, isso aí é fato, basta observar as decisões que foram feitas. Segundo, o Código Penal é claro,
Se eu cometer um crime, eu vou responder, obviamente, falar na questão de injúria, na questão de difamação e calúnia. Mas o artigo 53, no que diz respeito às prerrogativas parlamentares, ele assegura o parlamentar para defender o voto popular diretamente, e se depende do parlamentar ser de esquerda, de direita, qualquer palavra, opiniões e votos. Não cabe ao STF pacificar nada, não cabe ao STF interpretar a Constituição da forma que ele quer. Se a Constituição diz de uma forma clara, o ministro do STF tem que defender como está escrito, não da forma que ele quer. Se não, vejamos, a Constituição diz que o Ministério Público é o pai da ação penal. Aí vai lá o ministro ditador da toga, Alexandre de Moraes, rasga o Ministério Público, ele é o promotor, ele é o delegado, ele é a vítima, ele é o juiz. A legislação não permite isso. Então, por isso que eu afirmo que estamos em ditadura, devido ao processo legal. Com relação à PEC da segurança, a PEC da segurança, o nome é muito bonito, mas assim como eu falei, a lei antidrogas, lá de 2006, o nome também era muito bonito. De lá para cá eu pergunto aos senhores da sua audiência, a situação do consumo e tráfico de drogas aumentou ou diminuiu? Outro questionamento que eu faço aqui à sua audiência e à sua brilhante bancada: se essa PEC da segurança enviada pelo governo Lula ao Congresso Nacional estivesse em vigor, combate ao tráfico de drogas e da mega operação que teve no estado do Rio de Janeiro não poderia ocorrer, porque tinha o poder central de administração e operacional, que era do governo federal. Então, tem o relator, que é meu amigo, do estado de Pernambuco, o deputado Mendonça, o presidente da comissão, é o deputado Aloysio. Estamos conversando bastante, participamos de reuniões semanalmente para colocarmos o texto mais próximo que a sociedade almeja. O Congresso Nacional nada mais é do que o reflexo do que a população quer. Ô deputado, me diga uma coisa, aqueles bagunça que aconteceu todinha lá, dos prédios quebrados, do Congresso, do Supremo, aquilo ali foi o quê? Se eu respondesse. O segundo, o governador Castro está na Paraíba, disse que veio ensinar a segurança na Paraíba. O senhor que foi combatente da segurança na Paraíba, um cara que estava no governo há quase 6 anos no Rio de Janeiro, lá todo dia acontece coisas. Tem o que ensinar a gente aqui na Paraíba de segurança, deputado? Primeiro, o que aconteceu lá em Brasília não é a minha opinião, não é a opinião do ministro Alexandre, não é a opinião do presidente da Câmara, do presidente do Congresso. A minha opinião, cada um tem a sua. É o que a legislação diz. O que houve ali foi depredação do patrimônio público, vândalos, e precisam pagar por isso. Até porque você observou que lá atrás, antes de todas aquelas pessoas virem e chegarem à Praça dos Três Poderes, já tinham pessoas dentro do Palácio do Planalto que entraram de forma pacífica. E quem abriu a porta para ele? O ministro Lula, o general G. Dias, que está solto até hoje. Então é muito importante essa investigação. Até hoje, ninguém tem quase 200 imagens que foram apagadas de forma criminosa. Até hoje, quem vê essas imagens? Segundo ponto, o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, a situação lá é difícil. Eu tive a oportunidade de trabalhar como policial da Força Nacional em 2007, lá no Rio de Janeiro. E de lá para cá a situação só fez piorar. Sobretudo com a APDF 635, de quem? Da Suprema Corte, que interfere também. Eu pergunto aos senhores, é normal o ministro da Suprema Corte fazer o papel de presidente da República visitando o estado do Rio de Janeiro? Não é. Não é normal. Então a gente tem que ter ciência do que está acontecendo. A Paraíba, o Comando Vermelho, como eu venho denunciando há muito tempo, está aqui no estado paraibano, querendo dominar todo o tráfico de drogas, colocando para correr as demais facções criminosas, que era Al-Qaeda e os Estados Unidos. E o Comando Vermelho está avançando como nunca aqui no estado da Paraíba. Aí na questão da segurança pública, infelizmente, o governador faz ouvido de mercador, eu cobro a ele constantemente, peço a ele, peço audiência ao governador, fiz a minha parte como deputado federal, enviando recursos, a metade das nossas emendas para o governo do estado da Paraíba, fortalecer
o combate ao crime organizado através da segurança pública. E, infelizmente, o governador, ele escuta e não faz o que a gente pede. Pedimos para o governador dar melhores condições de trabalho, tirar os policiais do pior salário do país e aumentar o efetivo policial. Para o senhor ter uma ideia, em 2011, como esse mesmo grupo político assumiu o poder, tínhamos aproximadamente 11 mil policiais. Depois de 2025, que faz 15 anos, vão passar 16 anos no poder, esse mesmo grupo político, o efetivo hoje conta com 8 mil policiais aproximadamente para atender toda a Paraíba. Então essa conta não fecha. O governador aumentou o número de batalhões, mas infelizmente o efetivo continua o mesmo. Situação muito difícil da segurança pública. E o governador do estado do Rio de Janeiro, a situação lá é mais difícil, mais complicada, principalmente depois da interferência da Suprema Corte, com a ação de quem? Do PSB, partido do governador do estado da Paraíba. Decisão ilegal, porque, como eu lhe falei anteriormente, o artigo 144 da Constituição é muito claro, é muito objetivo. A Polícia Civil cabe à Polícia Judiciária, a Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E a polícia foi impedida de trabalhar por quem? Pela Suprema Corte. Através de quê? De uma ação do PSB. Então está tudo errado no Brasil, a situação é difícil. Quem está pagando caro é o povo brasileiro. Deputado Gilberto, referente ao PL antifacção, foi enviado pelo Ministério da Justiça ao Congresso Nacional, inclusive o presidente Hugo Mota escalou o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o deputado Derrite, para que seja o relator. O que é que o deputado Cabo Gilberto tem a dizer referente ao PL antifacção? Olha, é por isso que é importante a gente, eu não sei se os senhores acompanham o meu trabalho lá no Congresso Nacional, eu procuro ler todos os projetos, ficar atento ao que está acontecendo para participar dos debates. Eu tenho a oportunidade de ser o deputado que mais falo e mais participo dos debates lá no Congresso Nacional. E esse PL é um nome bonito, e o governo sempre faz isso. Sabe o que ele faz? Ele reduz de 3 anos para 1 ano a pena para criminosos. Então, escolha acertada do presidente, colocar Derrite, que é um homem experiente, é um capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente secretário de Segurança Pública, combate uma das facções criminosas mais poderosas do Brasil, que é o PCC, e também ocupa o cargo público de deputado federal para poder fazer o relatório desse projeto. Estaremos lá amanhã no Congresso Nacional e vamos aprovar, se Deus permitir. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto vai vir de forma adequada do que a sociedade quer. Cabo Gilberto, eu poderia fazer 2 perguntas, serei rápido. Serei bem objetivo. Pode fazer 3, comandante. É uma satisfação imensa estar aqui. Cajazeiras, a cidade que eu tenho muito carinho. Aí a terra do 6º Batalhão, a terra que ensinou a população a ler, da Paraíba, a terra do Padre Rolim, que eu tenho grande admiração. Vamos lá. Em relação ao Eduardo Bolsonaro, o que é que o senhor acha dele estar lá, mesmo afastado, recebendo do Congresso, ainda com servidores, com funcionários, pesando a máquina pública? Eticamente, isso não deveria ser visto e ele deveria ter sido afastado, porque não existe mandato à distância, né? Não existe mandato dessa forma. E a outra, como é que o senhor vê o governo Lula? Eu vou lhe dar alguns números rápidos. A gente tem inflação a menor da história, o PIB é um dos melhores dos últimos anos, recorde de venda de carro, recorde de venda de moto, a renda do povo subiu, está em 3 mil e lá vai, maior recorde de emprego da história, 33 milhões de saída da miséria, são órgãos nacionais e internacionais. A Bolsa bateu recorde agora pela 15ª vez consecutiva. O dólar está despencando e batemos o recorde de exportação, apesar do tarifaço trazido por Eduardo Bolsonaro. Como é que você pode me responder essas 2 coisas rapidamente? Excelente a sua pergunta, meu comandante. Primeiro que Eduardo Bolsonaro é um exilado político. Se ele voltar para o Brasil, ele é preso. E veja como é fácil explicar isso. Quando o Bolsonaro disse que ia ficar, a PGR pediu anulação. Aí o STF aceitou na mesma hora.
Depois de alguns meses, esse mesmo processo, pedido pelo mesmo deputado, o procurador-geral da Câmara, que é o deputado Lindenberg Farias, a PGR já colocou de forma diferente e o STF já colocou ele como indiciado, como réu, lá no STF. E ele está desesperado, porque ele está sendo perseguido, o pai dele está sendo perseguido, a prisão ilegal, tudo que já estamos falando com relação ao que está acontecendo ao presidente Bolsonaro e seus aliados. Então, o Eduardo não está lá porque ele não quer. Com relação ao Eduardo, ele não está recebendo, o ministro suspendeu o salário dele, os assessores continuam recebendo porque ele continua trabalhando lá no Congresso Nacional. Eles não vão trabalhar de graça. Não tem nada de antiético aí. Antiético é o que o STF está fazendo para favorecer o governo Lula, que é uma dobradinha aí, judicialismo de coalizão, para perseguir e utilizar a justiça contra o espectro político de direita. Segundo, comandante, a maioria dos dados que o senhor falou aí, a grande maioria vem do IBGE. O IBGE hoje é comandado por um petista de carteirinha. Ele frauda os números, ele frauda os dados. Quem está dizendo isso? Sou eu, vice-líder da oposição ao governo Lula lá no Congresso Nacional? Não. São os próprios servidores do IBGE. Veja só que gravidade. Na verdade, tivemos o triplo de pessoas praticamente que são moradores de rua. Com relação a empregos, o governo maquiou os números já aprovados por quem? Pelos próprios integrantes, funcionários, servidores concursados do IBGE, que são contra utilizar o IBGE de forma política partidária. O governo Lula é muito sábio com relação a isso. Os dados que o senhor passou aqui, que eu concordo, é com relação à Bolsa e o dólar. Por quê? Porque Trump está nesse primeiro ano taxando todo o povo brasileiro, todo mundo, que eu sou contra. Obviamente, ele taxou o Brasil, os 214 milhões de brasileiros vão ser penalizados. Aí Eduardo Bolsonaro, ele pode falar de forma desesperada que ele está lá nos Estados Unidos, mas o Trump não vai taxar o Brasil por conta de Eduardo Bolsonaro. Ele taxou porque o governo brasileiro se aproxima das ditaduras, as suas declarações contra o governo americano, as suas declarações contra o dólar, fez com que o Brasil ficasse nessa triste situação. Inclusive, podemos ser taxados pela União Europeia através da máquina de guerra que o Brasil está alimentando da Rússia contra a Ucrânia. Então, a situação ainda pode piorar. E por que estamos com a situação da Bolsa e do dólar? Porque como o Trump está fazendo essas taxações de todo o planeta, então, nesse primeiro momento, para as indústrias irem para o governo americano, na cabeça dele é dessa forma, então a economia e o dólar está baixando não só no Brasil, como em todo o planeta. No Brasil hoje, a situação, no meu entendimento, respeitando os dados que o senhor trouxe, queimadas aumentou ou melhorou com o governo Lula? Piorou consequentemente com a senhora Marina Cinzas, ministra do Meio Ambiente. A questão da inflação, no meu entendimento, piorou como nunca. Basta observar o poder de compra do brasileiro. A questão da segurança pública está um caos, uma epidemia. E temos um presidente da República que fala em alto e bom som que traficante é vítima, que os bichinhos vão roubar telefone para tomar uma cervejinha, acusando a polícia, não só carioca como brasileira. A questão de quase 8 trilhões da dívida pública, déficit fiscal mês após mês, dificultando a vida do povo brasileiro. 40 bilhões de capital privado saindo do Brasil para investir em outros países. Então, no meu entendimento, meu grande comandante, com todo respeito à opinião do senhor, a situação do Brasil está caótica. Aumentamos quase 30 vezes o número de impostos nesses 3 anos do governo Lula. Então, eu não vejo. Os únicos ministérios que funcionam no governo Lula, no meu entendimento, é o do senhor Tachad, que aumentou dezenas de vezes, criou novos impostos, e o poderosíssimo Ministério da Comunicação, que está com o maior número de recursos da história do país para defender o governo Lula. Vai para um intervalo de 1 minuto só, mas eu vou fazer 3 perguntas logo aqui para poder, quando a gente voltar, você já responder imediato. Na Paraíba, vocês tinham trio, você, Nilvan e Valber, triunvirato. Que foi que houve de vez em quando acusações de Nilvan, Valber? Foi que houve dessa união que parece que está meio esquentada. Segundo, Cajazeira deu mais de 1.000 votos.
o que é que o deputado pode dizer que trouxe para Cajazeiras ou pode trazer para Cajazeiras? E terceiro, não é muito duro a crítica que você fez do IBGE, não? Tem respaldo para provar o que o IBGE maculou ou não, errou ou não os dados que foram feitos? Logo após o intervalo começar, 1 minuto só, Gilberto. Durante décadas, inovamos, nos reinventamos, ousamos em fazer diferente. Investimos pesado para levar até você entretenimento, informação e a mais dinâmica programação. É por isso que em 61 anos ostentamos o primeiro lugar em todos os segmentos. Difusora Rádio Cajazeiras, 61 anos, primeiro lugar no seu coração. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo vai sair de moto nova pagando aquela parcelinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Olá, eu sou Percival Henriques, militante do PCdoB. O PCdoB pratica igualdade de gênero como nenhum outro. Nosso Diretório Nacional tem 50% de mulheres. Olá a todas as pessoas, eu sou Jó Oliveira. É a presença e a força das mulheres que constrói a nossa Paraíba. E o PCdoB acredita e incentiva a participação das mulheres na política. Feliz e você também. O PCdoB é o Partido da Luta do Povo. Feliz é o PCdoB, o Partido da Luta do Povo. Prepare-se! A ADL Link agora é Agility Telecom e sua experiência online está prestes a mudar. A Agility Telecom, uma franqueada que está presente em mais de 200 cidades no Nordeste. Referência em internet de altíssima qualidade, com ultra velocidade e tecnologia fibra ótica. Está chegando na cidade de Cajazeiras. Agility, um novo jeito de conectar pessoas. Conheça a nossa loja Agility Telecom, que fica localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 130 Centro, aqui em Cajazeiras. Fale conosco pelo 0800 083 2988. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Boca Quente. Ian Braga. Herbert Melo. Jarismar Pereira. h Gilberto, só o senhor lembra, triunvirato, emendas para Cajazeiras e muito grave a acusação com o IBGE. O senhor, com a palavra. Primeiro, a questão do IBGE é muito simples, basta observar os servidores do IBGE que fizeram essa denúncia clara, objetiva. Botaram um petista de carteirinha, então obviamente ele vai utilizar os dados e fraudar. Eu afirmo de forma veemente, se o PT, o governo do Lula, pode me processar novamente sem problema nenhum, que a gente vai responder isso aí. Segundo, essa questão do apoio de Nilvan, do deputado Valbo, meu, isso aí faz parte, em todo partido tem essas discussões, vamos tentar resolver da melhor forma possível, ouvindo todas as opiniões. Qual foi a terceira, comandante? O senhor tirou mais de 1.000 votos em Cajazeiras. Tinha uma promessa, o recurso, o senhor de uma rádio disse que ia colocar recurso para Cajazeiras. Posso confirmar esse recurso ou não? Ou se o senhor já colocou, peço desculpa. Já colocamos, inclusive pode observar no site Transparência, onde tem destinação de todas as nossas emendas. Já colocamos um montante de quase 2 milhões de reais na cidade de Cajazeiras. Colocamos 1,5 milhão na cidade de Souza, na cidade de São João do Rio do Peixe, São José de Piranhas. Várias cidades dessa localidade do Alto Sertão foram beneficiadas com as nossas emendas parlamentares, e a cidade de Cajazeiras é uma cidade que eu tenho muito carinho. Já fiz um compromisso com a prefeita que iremos mandar novamente esse ano. Esses 2 milhões foi para que destino? Saúde pública,
da cidade de Cajazeiras, um ônibus escolar que a prefeita solicitou e através dos estudantes. E esse ano agora vamos mandar mais recursos para poder contemplar a cidade de Cajazeiras. Deixar claro a todos os senhores que, independentemente de ter apoio político ou não, a gente vai ajudar a cidade de Cajazeiras, porque, como o senhor bem falou, eu tive 1.500 votos em Cajazeiras, isso é o mínimo que eu posso fazer. Mas toda a região praticamente foi beneficiada através das nossas emendas parlamentares, através da coerência do nosso mandato, de forma transparente, para que todos possam acompanhar. Está lá no site Transparência, botar lá Cabo Gilberto Silva Emenda, vai aparecer tudo detalhadamente para todas as cidades que eu mandei. Ian Braga. Deputado, Jacques Arismar está tocando nesse assunto das emendas, uma grande polêmica que também vem aí movimentando a política em Brasília, é referente à questão das emendas PIX. Inclusive o ministro Flávio Dino foi responsável por alguns bloqueios nessas emendas destinadas a municípios e aos estados. O que é que o Cabo Gilberto tem a dizer referente, primeiro, às emendas PIX e também a essas decisões do ministro Flávio Dino? Dino, rapaz. Ministro da Suprema Corte, que Lula disse que não ia colocar, amigo colocou. O ministro é comunista, Flávio Dino. Quem é Flávio Dino? Os senhores lembram dos respiradores? 50 milhões do povo nordestino, que até hoje nem chegou aos respiradores, nem envolveu dinheiro. O senhor lembra do Maranhão, que tem as piores notas? Governo Flávio Dino, 2 anos, 2 mandatos consecutivos. Então veja só que está a nossa democracia. O ministro da Suprema Corte, Flávio Dino, responsável pelas emendas parlamentares. Eita, Brasil! Aí faz parte. E as nossas emendas estão à disposição de todos os meios de controle. Todos podem fiscalizar de forma clara, transparente e objetiva as nossas emendas no site de Transparência, à disposição do Ministério Público Federal, à disposição da Suprema Corte, à disposição do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas dos Estados e dos meios de controle do Estado e do Governo Federal. As minhas emendas, eu respondo por mim, estão à disposição de todos os órgãos de controle. Deputado, eu vou ser objetivo aqui também na minha pergunta, até porque o bate-papo realmente é interessante e muito bom para nossa região inteira. O senhor acredita que Bolsonaro ainda tem chance de ser candidato ou o senhor já vai com outra pessoa? Levando em consideração a sua lealdade, porque quando ele chega na Paraíba, tem matérias aqui no jornal, na imprensa paraibana, que ele ofendeu, né, tanto o Marcelo Quiroga, o empurrou, né, tem uma cena que ele empurra, e a última que ele fez com o senhor foi que o senhor pediu permissão ao Alexandre de Moraes, o senhor está citando aí, o senhor está citando na sua fala, e ele não quis receber, ele não recebeu, não quero receber Cabo Gilberto. Como é que fica o seu brio? A Paraíba foi o berço de grandes políticos, grandes lideranças políticas que se impunham e não se submetiam, que davam ordem e não bajulavam. Com todo respeito da pergunta, como é que o senhor é essa situação? O senhor que eu vejo que é um batalhador, é um homem que conquistou espaço a partir, né, da própria gerência profissional. Como é que o senhor vai com o Bolsonaro ainda, defende ele, apesar de tudo isso, ou já vai com outro candidato? Primeiro, comandante, isso aí foi uma fake news da imprensa brasileira e redistribuída aqui na Paraíba. Esse negócio da visita, ele não falou nada disso, ele não tocou nem sequer no meu nome. Ele só pode receber uma pessoa por dia. E o ministro Moraes tem que aceitar. O meu está lá parado até hoje. Eu não sei se é porque eu respondo vários inquéritos na Suprema Corte, mas ele não falou que não queria me receber. Isso é uma fake news. Mas faz parte do jogo. Isso aí entra no ouvido, sai no outro. A gente não liga fake news. Como foi várias fake news agora, que falam na imprensa nacional, chega aqui na Paraíba, é repercutido como se verdade fosse. Eu já estou vacinado com relação a isso. A gente vai trabalhando, vai tendo experiência e a gente vai ficando mais tranquilo. Isso aí faz parte. Segundo, a questão do empurrão. Realmente o empurrão ocorreu, mas foi na questão do aeroporto, que colocaram o presidente para ser recepcionado pelo quintal do aeroporto. Então, na hora que eu passei na frente dele, ele colocou a mão para ir para frente, para ficar na frente. Mas não foi nada em questão de desmerecer. Isso aí, o presidente... Você vai ver na campanha o que o presidente fez por mim. A nossa lealdade continua da mesma forma. O presidente é um homem que está sendo injustiçado. Nós iremos continuar defendendo o presidente, independentemente da situação que ele se encontra, até porque ele está sendo vítima de todo esse processo.
Cabo Gilberto, agora nas eleições do próximo ano, vocês têm 2 deputados, o senhor e o Wellington Roberto, mas o Wellington vai saindo do partido. O senhor vai ficar no partido? Já tem muitos nomes para atingir o coeficiente? É uma pergunta, porque o senhor tirou mais de 100 mil votos, mas para chegar a um coeficiente de 200 mil votos para eleger o primeiro, aí depois o segundo, é muito. E com relação à questão majoritária, vão decidir quando? Porque ainda está essa história de um apoia um, outro apoia outro, Efraim não decide, está esperando o grupo Cunha Lima. Vocês vão decidir quando aí pelo PL? Uma pergunta Veja também. só, comandante, o que temos certo até agora, até porque, meus caros jornalistas, a população não quer saber de eleições. Você chega num canto, chega no outro. O debate foi muito antecipado das eleições de 26. Mas onde eu chego, a população não quer saber de eleições. Fala, deputado, vá trabalhar, eu quero saber de eleição, vá trabalhar, trabalhe pela Paraíba. Eu chego no aeroporto, eu chego aqui no mercado de Mangabeira, eu chego em Campina Grande quando eu vou, no Sertão quando eu visito. A população da mesma forma, a população não quer saber de eleições. Até porque temos um calendário muito apertado, eleições em 2 anos. Mas, diante da sua pergunta, a única coisa que temos certo até agora é o doutor Queiroga para uma das vagas do Senado, o senador Efraim, que é o nosso pré-candidato a governador, indicado pelo grupo do presidente Bolsonaro, e vamos aguardar os acontecimentos. Até as convenções tem muita água para rolar. E com relação à chapa proporcional, a sua pergunta é bastante pertinente, até porque, como o senhor falou, o porcento eleitoral para ter um deputado federal é aproximadamente 200 mil votos, sem dúvida nenhuma, em 2026. Então a gente vai trabalhar pesado para chegar a esse número. Não é fácil, não é fácil. Eu queria muito que a Paraíba fizesse 2 deputados federais de direita para mandar para Brasília, mas hoje, a gente, para manter a nossa cadeira não é fácil, é muito difícil, mas a gente é brasileiro, não desiste nunca, e vamos trabalhar duro para a nossa reeleição. Cabo Gilberto, eu não sei, eu não ouvi direito, o senhor vai com Bolsonaro ou o senhor vai com outra liderança agora para a majoritária, para a presidência da República? E outra coisa, nessa mesma linha, nós temos o áudio, Bolsonaro soltou um áudio em que diz que ele preferiria o Wellington Roberto ao Cabo Gilberto aqui na Paraíba. Como é que Cabo Gilberto vê isso? E quem o senhor vai para ou com, se continua com Bolsonaro ou vai com outro candidato para 2026? Olha, essa questão de áudio, a gente não sabe nem quando foi e o que foi, nem se era o que era tratado. Umas pessoas dizem que foi questão de partido. Primeiro foi vazado esse áudio de forma ilegal, inconstitucional, o vazamento desse áudio de forma seletiva. A gente não sabe o que foi, se foi uma confusão que teve, se foi em 2023, se foi em 2022. A gente não tem a data específica. Se realmente foi questão de partido, então fica difícil a gente fazer um comentário com relação a isso. Mas eu respeito demais a opinião do presidente, não vai mudar em nada a nossa lealdade em defender as pautas. O presidente representa uma ideia, nós iremos com o presidente sim, aguardar até os 45 minutos do segundo tempo, se vão permitir ou não que o presidente seja candidato. Caso contrário, vamos aguardar quem o presidente vai indicar. Eu não tenho dúvida que será um nome qualificado. Deputado, o senhor teve hoje em reunião com o deputado estadual Tarciano Diniz. Se o senhor puder trazer aqui para a gente o que foi tratado, o que foi discutido. Alguns dizem que Tarciano vai, a partir já do próximo ano, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em uma das vagas que está aí circulando. Se Gilberto puder falar um pouco a respeito desse encontro que aconteceu hoje com Tarciano, e aí, já que o senhor está falando, referente também a essa questão da sucessão presidencial 2026, em Bolsonaro não sendo candidato, o deputado Cabo Gilberto teria uma preferência por algum nome em específico, seja o governador Tarcísio de Freitas, seja o governador de Minas Romeu Zema, ou outro nome que venha a representar a direita no processo eleitoral do ano que vem? Eu acho que o nome mais competitivo depois do presidente Bolsonaro é o do governador Tarcísio. Mas isso aí está cedo para falar, até porque eu vou insistir com o presidente Bolsonaro que ele é a maior liderança que nós temos e é o candidato mais forte que nós temos. Caso contrário, ele não saia candidato, eu creio que ele vai escolher o governador Tarcísio, que é um nome muito preparado, um cara que é engenheiro e está fazendo um grande trabalho lá no estado de São Paulo. O nosso doutor Tarciano, que eu tenho um grande carinho, respeito, quando eu era deputado estadual com ele, todas as pautas que eu pedia com relação à segurança pública,
Ele mesmo sendo da base do governo votava favorável, e isso aí ele conquistou a minha simpatia, e ele vem pedindo recurso. Como eu sou deputado federal, ele vem pedindo recurso para a cidade de Itaporanga, que já mandamos, para a cidade de Curral Velho, que nós já mandamos, para a cidade de Manaíra e várias outras cidades que ele tem apoio político. Ele pede como quem pede para Jesus, meu amigo, de emenda para ajudar as cidades. E a gente procura ajudar sempre, da forma que pode. Eu queria que tivesse mais recursos para ajudar os 223 municípios todos os anos, mas a gente procura ajudar os grandes centros, onde tem hospitais que atendem uma grande parte, a exemplo da cidade de Guarabira, a exemplo da cidade de Cajazeiras, da cidade de Souza, da cidade de Patos, da cidade de Campina Grande, de João Pessoa, para atender toda a Paraíba. Então a gente procura atender da melhor forma possível com as nossas emendas, que é dinheiro do povo para o povo. Cabo Gilberto, o senhor fala nessa cidade tudinho. O deputado federal Cabo Gilberto tem algum pré-candidato a deputado estadual nessa região que pode fazer dobradinha ou não? É uma campanha só andando nas cidades, falando com os prefeitos, colocando recursos? Ou não tem nenhum estadual que possa também lhe representar em alguma cidade aqui do Sertão? Vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos em 18 e 22. A gente vai ter vários estaduais que a gente vai fazer parceria. Pode ser que temos um estadual na cidade de Patos, que vai ficar nessa região. Pode ser que temos um estadual na cidade de São Bento, na cidade de Cajazeiras, na cidade de Souza. A gente está observando o cenário do nosso partido, que pode lançar até 37 candidatos. Já temos pré-candidatos na cidade de Campina Grande. Já temos pré-candidatos na cidade de João Pessoa e em várias outras cidades. São 37 candidatos. Então a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos em 22, fazendo essas parcerias. Eu não posso ter só um estadual, porque como os senhores sabem, federal tem que ter mais de 100 mil votos, muito mais de 100 mil votos, para poder disputar a vaga. E a gente não pode só falar em um estadual, porque senão todos os outros ficariam chateados e a nossa missão seria muito mais difícil. Então todos os estaduais do nosso partido terão o nosso apoio, terão a nossa parceria. Cabo Gilberto, enquanto a cobrança dos super ricos, o governo passou o projeto há algum tempo, e aí há uma série de vantagens para o trabalhador, para o povo, e o senhor foi contra, inclusive na reforma tributária. Já no imposto de renda, o senhor foi a favor. Então, essa proposta de redução do imposto de renda de 5 mil a 7.300 é uma proposta boa do governo Lula para o povo brasileiro? Porque, inclusive aqui pegando o passado, era uma proposta do governo Bolsonaro, mas ele não colocou para votar. O que é que você acha dessa lei, dessa PEC, que vem beneficiar o trabalhador oferecendo um salário a mais por ano? O senhor acha ela positiva? Veja só, meu comandante, como o senhor fez a sua pergunta aí, e eu sempre sou coerente com relação a isso. O que for bom para o brasileiro, eu voto favorável. Basta observar a nossa votação. Votamos favorável à redução de impostos. Mas eu sou totalmente contra a reforma tributária do governo Lula. Criou o maior imposto do mundo. O povo brasileiro, a partir de 2027, vai pagar o maior imposto do mundo. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de aumento de imposto a título de hoje, porque a carga tributária aumentou como nunca no governo Lula. Foram quase 30 medidas que aumentaram impostos ou criaram novos impostos. Mas, como eu disse anteriormente, tudo que for bom para o povo brasileiro, eu voto favorável, independentemente de quem seja. 5 mil reais sendo isento de imposto de renda. É bom ir para o povo brasileiro? Lógico que é bom, então eu vou votar favorável. Era uma proposta lá atrás, o governo Bolsonaro, por conta da pandemia e vários outros problemas, não teve como colocar para frente, mas o governo colocou agora, o deputado Arthur Lira foi o relator e votamos favorável. Todos os votos nossos foram favoráveis. Ian Braga? Deputado, nós estamos chegando já na reta final do nosso programa Boca Quente, parte 2. Uma satisfação imensa dialogar com o senhor. A gente deixa o espaço aberto para que o senhor possa aqui se despedir, né, da sua participação e também abraçar a população cajazeirense sertaneja que nesse momento nos escuta através da Rádio Difusora de Cajazeiras e pelo nosso YouTube, o @difusora.1. Primeiro, agradecer a vocês três pela
entrevista. Pedir desculpa por estar aqui no carro, é porque segunda-feira, meu amigo, é uma loucura a nossa agenda, a gente não para um minuto. Eu já fiz várias reuniões hoje, aí estou indo agora para a cidade de Gurien, parei aqui para dar atenção a todos vocês, peço desculpa à sua audiência de estar dentro do carro e aos senhores. Terceiro, que a cidade de Cajazeiras e região pode contar com o nosso apoio como deputado federal, não jogando para a galera ou só de discurso, de ações efetivas. A parceria que eu tenho aí com a prefeita, com a direita Cajazeiras, com as forças de segurança pública, com o setor produtivo da cidade de Cajazeiras, pode contar sempre com o nosso mandato. Mandamos recursos nos outros anos, vamos mandar novamente, porque a cidade de Cajazeiras, eu tenho um carinho muito grande por ela. E, por último, deixar o nosso mandato à disposição da população paraibana, lá no Congresso Nacional, sempre em defesa do trabalhador, sempre em defesa do povo paraibano. Não sou perfeito só Deus, mas procuro trabalhar da melhor forma possível em defesa do voto, que eu tive quase 130 mil votos de amigos no estado da Paraíba. Cabo Gilberto, então chegando aqui ao final, eu assim, a gente agradece a sua participação, esperamos tê-lo aqui mais vezes no Boca Quente Parte 2 e fica aqui já o convite aberto para outra oportunidade. Comandante, pode ficar tranquilo que eu vou aí em loco, ao vivo e a cores aí no estúdio dos senhores, para que os senhores possam me entrevistar. Rapaz, promessa é dívida, viu? Prometeu, aqui em Cajazeiras tem que cumprir. Então estaremos aguardando o senhor aqui, logo mais ao vivo, aqui no Boca Quente Parte 2. Muito obrigado, fica aqui mais um registro. Cabo Gilberto, direto de João Pessoa do PL, no Boca Quente Parte 2. Obrigado.